Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal com resolução de lista com exercícios exclusivamente do Enem. Aqui no caso uma listinha de exercícios de antiguidade clássica, então nós vamos ter questões que tanto falam do mundo grego como do mundo romano, embora o foco aqui seja mais conceitual. Como sempre, a lista você baixa pelo link aqui na descrição do vídeo e vamos lá fazer logo esses exercícios. São 6 questões que eu selecionei. Pessoal, primeira questão lá do Enem 2014. Compreende-se assim o alcance de uma reivindicação que surge desde o nascimento da cidade na Grécia Antiga. A redação das leis, ao escrevê-las, não se faz mais que assegurar-lhes a permanência e fixidez. As leis tornam-se bem comum, regra geral, suscetível de ser aplicada a todos da mesma maneira. Para o autor, a reivindicação atendida na Grécia Antiga, ainda vigente no mundo contemporâneo, buscava garantir o seguinte princípio. Pessoal, ele coloca, né, nesse texto que fala da questão da criação das leis e da importância de você ter leis escritas, fixas, ou seja, uma certa continuidade, né, na aplicação delas, e que elas se tornem bem público, ou seja, algo de conhecimento geral, justamente para ser aplicada a todos da mesma maneira. Então, olha lá nas alternativas que você vai ver um conceito que remete a essa ideia de aplicação igual das leis, que é justamente o item A, isonomia, igualdade de tratamento entre os cidadãos. Sempre que se fala de igualdade, se fala de isonomia. Por exemplo, isonomia salarial, que as pessoas que ocupam o mesmo cargo ganhem salários iguais. Isonomia de direitos políticos, né, que as pessoas possam participar de forma igual. Isonomia diante das leis, ou seja, as leis aplicáveis da mesma maneira a todos. Só um detalhe, aqui ele está falando aos cidadãos, porque a gente tem que lembrar que no mundo antigo havia, obviamente, a ideia dos cidadãos e a ideia do não cidadão, inclusive do escravo. Então, seria incoerente falar realmente de isonomia entre os indivíduos. Agora, quando eu isolo para cidadãos, eu falo, bom, aqueles indivíduos que são compreendidos dentro daquela sociedade como cidadãos, de fato, são tratados da mesma maneira pelas leis. Então é por isso que é a alternativa A. Só para pegar as outras. B, transparência, acesso a informações governamentais. Bom, isso é uma coisa bastante contemporânea, né? Não estaria presente no mundo antigo, mas é basicamente essa ideia do Estado, né? Dos agentes do Estado prestarem satisfação de todas as suas ações para os cidadãos. Então, isso é uma coisa bem recente, inclusive. Tripartição, separação entre poderes políticos estatais. Isso também é uma concepção já recente, né, do iluminismo, então não está presente aqui no mundo antigo. Equiparação, ou seja, equivaler, poderia ser, mas repare, ó, igualdade de gênero na participação política. Pessoal, vamos lembrar que no mundo antigo, quando a gente fala de cidadania, estamos falando de algo restrito aos homens. Então, não poderia ser. E elegibilidade, permissão para candidatura aos cargos públicos. Mas aí a gente tem que pensar que no mundo grego, por exemplo, ateniense, você tinha uma participação direta e não por representatividade. E quando a gente pensa no mundo romano, por exemplo, a questão do acesso aos cargos do Senado, né, isso era uma questão oligárquica, então também não era eletivo. Então, aqui na primeira questão, alternativa A. Pessoal, a seguinte, ó, questão 2, Enem 2020. Já um Enem bem recente, inclusive tem vídeo aqui do canal com a resolução completa dessa prova. Na Grécia, o conceito de povo abrange tão somente aqueles indivíduos considerados cidadãos. Então isso aqui é importante, né? Povo não é todo mundo, povo para o grego é o cidadão. Assim, é possível perceber que o conceito de povo era muito restritivo. Sim, porque não era todo mundo que era cidadão. Mesmo tendo isso em conta, a forma democrática vivenciada e experimentada pelos gregos atenienses nos séculos 4 a 5 a.C. pode ser caracterizada fundamentalmente como direta. Naquele contexto, a emergência do sistema de governo mencionado no excerto promoveu. Então vamos lá.
no contexto da democracia grega, né? Você tinha competição para a escolha dos representantes, campanha para a revitalização das oligarquias, estabelecimento de mandatos temporários, declínio da sociedade civil organizada ou a participação no exercício do poder. Bom, vamos lá. Primeiro, item A fala de escolha de representante, item C fala de mandatos temporários, tá? Tanto o item A como o item C se referem a modelos representativos de democracia, aquele em que o cidadão vai lá e elege, vota alguém para representá-lo. Então, já está incorreto, até porque, se fosse o caso, teríamos duplicidade de gabarito. B. Campanha pela revitalização das oligarquias. Mas a oligarquia é o tipo de governo, por exemplo, da República Romana, no seu início, quando você tem membros de uma única categoria social, única classe social, proprietários, que podem participar dos cargos públicos, né? Não é o caso também, porque a gente está falando da democracia ateniense, que não tinha, né, elemento de classe social para filtrar e limitar a participação na cidadania. Declínio da sociedade civil organizada, não, porque inclusive a democracia é considerado o ápice, né, dessa civilização. Então, era a alternativa E, participação no exercício de poder, já que todos os cidadãos poderiam tomar parte na Assembleia e participar das discussões e decisões políticas. Então, aqui na questão 2, alternativa E. E aí vamos voltar lá para o Enem de 2014, que tem uma outra questão com dois textos aqui, ó. Texto 1. Olhamos o homem alheio às atividades públicas não como alguém que cuida apenas de seus próprios interesses, mas como um inútil. Nós, cidadãos atenienses, decidimos as questões públicas por nós mesmos na crença de que não é o debate que é empecilho à ação, e sim o fato de não se estar esclarecido pelo debate antes de chegar a hora da ação. Ou seja, que o texto do Tucídides, você precisa participar da Assembleia para ser efetivamente um cidadão. Aquele que não demonstra interesse por isso é considerado um inútil, é mal visto pelos demais cidadãos, porque o debate faz parte do processo. Texto 2. Um cidadão integral pode ser definido nada menos pelo direito de administrar justiça e exercer funções públicas. Algumas dessas, todavia, são limitadas quanto ao tempo de exercício, de tal modo que não podem, de forma alguma, ser exercidas duas vezes pela mesma pessoa, ou somente podem sê-lo depois de certos intervalos de tempo pré-fixados. Aristóteles. Bom, embora todos os cidadãos, né, na democracia ateniense pudessem participar da Assembleia, entre eles, alguns cidadãos assumiam funções específicas, tá, para executar determinadas tarefas e, de fato, para estes cargos, para essas situações, havia essa restrição de tempo, para que não se acumulasse poder na mão de um só cidadão. Comparando os textos 1 e 2, tanto para Tucídides quanto para Aristóteles, ou seja, aqui ele está pedindo o elemento comum aos dois textos. A cidadania era definida pelo prestígio social, tinha que ser alguém da elite. Acúmulo de riqueza, tinha que ser alguém rico. Participação política, local de nascimento ou grupo de parentesco. Pessoal, o argumento deles não é de explicar que só é cidadão quem nasce num lugar, quem é parente de alguém, quem tem tal riqueza ou quem pertence a tal grupo social. Então, o que há em comum nos dois textos é a necessidade do cidadão participar da vida política. Então, uma questão até bem simples, né? Bem óbvia. E aí repare, né, como esse tema apareceu, né, 2014 e 2020 são questões muito parecidas, né, o entendimento ali da questão 2 e da questão 3. Na sequência, Enem 2017 também uma questão com dois textos, e aqui já a primeira menção ao mundo romano. Solon é o primeiro nome grego que nos vem à mente quando terra e dívida são mencionadas juntas.
Logo depois de 600 a.C., ele foi designado legislador em Atenas, com poderes sem precedentes, porque a exigência de redistribuição de terras e o cancelamento das dívidas não podiam continuar bloqueados pela oligarquia dos proprietários de terra por meio da força ou pequenas concessões. Bom, o Solon, né, é um dos grandes legisladores de Atenas. Ele vai revisar a questão, por exemplo, da escravidão por dívidas, né, na cidade. Texto 2. A Lei das 12 Tábuas se tornou um dos textos fundamentais do direito romano, uma das principais heranças romanas que chegaram até nós. A publicação dessas leis por volta de 450 a.C., ou seja, um século e meio depois da atuação do Solon, né, em Atenas, foi importante, pois o conhecimento das regras do jogo da vida em sociedade é um instrumento favorável ao homem comum e potencialmente limitador da hegemonia e arbítrio dos poderosos. Aí aqui se relaciona lá com o tema também da primeira questão, né? A necessidade de você ter leis escritas de conhecimento público, né? As leis das 12 tábuas é a legislação romana, né, que faz isso. Bom, o ponto de convergência entre as realidades sociopolíticas indicadas nos textos consiste na ideia de que, então vamos lá, qual é a semelhança, né? O elo que existe entre Solon, a legislação ateniense, e a legislação romana. A discussão de preceitos formais estabeleceu a democracia. Só que agora vamos lá. No mundo romano, nunca houve uma experiência similar à democracia ateniense. Então não pode ser isso. B. Invenção de códigos jurídicos desarticulou as aristocracias. Não necessariamente, porque eu posso ter um conjunto de leis escritas de conhecimento público, de aplicação pública, que defenda princípios aristocráticos. Então, não é isso. Né? Que seriam, vamos lá, princípios de uma certa noção de nobreza. Isso continua existindo. C. Formulação de regulamentos oficiais instituiu as sociedades. Não, porque a existência da sociedade é anterior, né? A sociedade cria leis para lidar com seus problemas. O mecanismo é inverso. D. Definição de princípios morais encerrou os conflitos de interesse. Sim, e depois saíram todos numa grande ciranda, né, comemorando tudo. Não faz sentido, né? E a criação de normas coletivas diminui as desigualdades de tratamento. Pessoal, não que não vai existir diferenciação entre os indivíduos, mas a grande questão está aqui no final do segundo texto, né? É a ideia de que, por exemplo, mesmo que a lei não seja lá muito justa, a partir do momento que ela se codifica na forma escrita, ela passa, ou pelo menos espera que ela passe, a se aplicar recorrentemente da mesma forma. E não criando, né, tratamentos que, por exemplo, podem variar de acordo com qual é o indivíduo envolvido, assumindo um caráter muito personalista. Então é por isso que é a alternativa aí, tá? Chegando aqui na questão 5, Enem 2013, ó, peguei aqui provas de anos bem diversos, né? E aqui a nossa última questão, que é a 6. Ó, durante a realeza, os primeiros anos republicanos, as leis eram transmitidas oralmente de uma geração para outra. A ausência de uma legislação escrita permitia aos patrícios, né, a elite romana, manipular a justiça conforme seus interesses. Em 451 a.C., porém, os plebeus conseguiram eleger uma comissão de 10 pessoas, os decênviros, para escrever as leis. 2 deles viajaram a Atenas, na Grécia, para estudar a legislação de Solon. Olha como em Enem de anos diferentes a mesma temática. Tá? Na questão anterior isso aparece ali na forma dos 2 textos. Aqui no Enem 2013, né, que era uma prova anterior, né, à questão ali que a gente colocou aqui como item 4, você tem a mesma questão, né, de pegar ali as leis de Solon como referência. E aí, olha só, a superação da tradição jurídica oral no mundo antigo, ou seja, a partir daí se escreveu, né, as leis das 12 tábuas, esteve relacionada à adoção do sufrágio universal masculino,
Voto universal masculino na República Romana são uma demanda muito mais contemporânea, né? Extensão da cidadania aos homens livres, porque o plebeu ele é um homem livre, ele não é da classe proprietária patrícia, mas ele passa a ter participação política e a gente já viu nas questões anteriores que participar da política é cidadania, então alternativa B. Porque veja só, a afirmação de instituições democráticas, de novo, não há democracia no mundo romano, não há uma experiência que se assemelhe a isso. D. Implantação de direitos sociais, mas direitos sociais são aqueles que dizem a respeito, por exemplo, de igualdade de questão social, de questão econômica. Também não é. E tripartição dos poderes políticos também é uma demanda muito contemporânea, tá? Não faz parte do contexto. E aqui chegamos ao último. Essa lista é bem rapidinha, são exercícios relativamente simples, né? Pois quem seria tão inútil ou indolente a ponto de não desejar saber como e sob que espécie de constituição os romanos conseguiram, em menos de 53 anos, submeter quase todo o mundo habitado ao seu governo exclusivo? Fato nunca antes ocorrido? Ou, em outras palavras, quem seria tão apaixonadamente devotado a outros espetáculos ou estudos a ponto de considerar qualquer outro objetivo mais importante do que a aquisição deste conhecimento? Então, o texto aqui do Políbio. Né? A experiência a que se refere o historiador Políbio, neste texto descrito no século II a.C., então já é, né, a transição da República Romana, é a ampliação do contingente de camponeses livres. Ele está falando disso? Não, até pelo seguinte, as conquistas romanas, né, levam ao auge do escravismo e não da adoção de um sistema de trabalho de camponeses livres. Consolidação do poder das falanges óplitas. Falanges óplitas é uma estratégia de batalha, é algo do meio militar. Ele não está descrevendo uma estratégia militar aqui no texto, né? Concretização do desígnio imperialista de dominar os outros. Adoção do monoteísmo cristão, mas aqui não faria sentido, já que ele é um autor do século II a.C., como é que ele poderia falar de cristianismo, né? Libertação do domínio etrusco, mas ele também não está falando da libertação dos romanos, ele está falando, ó, submeter quase todo mundo habitado ao seu governo exclusivo, ou seja, Políbio está falando aqui das conquistas iniciadas lá na República Romana que vão desembocar na formação do Império Romano, tá? Então, sexta questão aqui da nossa listinha, né? Só para confirmar, então o gabarito ficou A, E, C, E, B e, por último aqui, alternativa C. Pessoal, se você gostou desse vídeo, dá o like aí, inscreve-se no canal, ativa a notificação e aguarde próximos vídeos. Vou deixar aqui o link para outras listas. Bons estudos!